Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para quem está aqui assistindo. Tudo bem com você? Hoje, pessoal, daremos início ao nosso primeiro vídeo de cálculo, onde entraremos naquela boa e velha matemática que a gente conhece, vendo teoremas, definições, cálculos, exemplos, entre outras situações. E para o nosso primeiro vídeo, teremos como primeiro conteúdo os números decimais. Dando até aqui um pequeno spoiler do que a gente vai ver hoje, né? Os números decimais, a princípio, eles são até números fáceis da gente contar no nosso dia a dia e são fáceis de reconhecer. O porém é que muita gente sente dificuldade quando entramos nas operações que envolvem os números decimais. E muitos até conseguem visualizar o que é o número decimal, conseguem reconhecer. Mas compreender, definir, será que consegue também? Por isso que essa é a proposta do vídeo de hoje. Trabalhar um pouquinho sobre os números decimais, definindo ele e abordando suas operações. Ficou curioso? Então, simbora! E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui, vamos iniciar nosso vídeo definindo o que é um número decimal, né? Bom, os números decimais pertencem ao conjunto dos racionais, que são representados pela letra Q, não inteiros, né? Bom, relembrando aqui um pouquinho sobre a questão dos conjuntos numéricos, como primeiro conjunto, representado pela letra N, temos o conjunto dos números naturais, que dentro desse conjunto vai pertencer os números não negativos. Porque quando a gente fala que dentro dos naturais tem o conjunto dos números não negativos, quer dizer que eu estou aglobando os números positivos e o zero. Então, o conjunto dos naturais é feito pelos números inteiros não negativos, os positivos e o zero. Já o segundo conjunto, que agloba o conjunto dos números naturais, é representado pela letra Z, o conjunto dos inteiros, que o conjunto dos inteiros, ele já engloba os números negativos, os positivos e o zero. Então, o Z, diferente dos naturais, ele também já engloba nele os negativos, né? Mas se você reparou, tanto os naturais quanto os inteiros, eles englobam em seu conjunto os números inteiros, positivos, negativos e o zero. Mas são os números inteiros. Aí entra o conjunto dos racionais, que ele engloba os inteiros e os naturais dentro dele. Isso quer dizer o quê? Então, que o conjunto dos naturais e o dos inteiros pertence ao conjunto dos racionais. Então, quer dizer que o número 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 é um número natural, números inteiros e também são números racionais, porque eles estão dentro do conjunto dos racionais. Porém, os racionais eles não se limitam apenas a esse número, ele também tem outros números que pertencem apenas aos racionais, que são os não inteiros. Aí fica a pergunta, né? Entre o número 1 e o número 2, existe quantos números? O número 1, um número inteiro, né? O número 2 também um número inteiro. Entre esses dois números inteiros, existem quantos números? Bom, se você respondeu, como está aqui em cima, que sua resposta foi infinito, você está certo. Entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números. Só que esses números não são inteiros, porque eles estão entre números inteiros. E já está estabelecido como esses números aqui são os inteiros. Infinito para cá, infinitamente para cá. Mas entre esses dois números, existem infinitos números, que são os números não inteiros. Ou como a gente também diz, os números quebrados. Então, entre o número 1 e o número 2, existe 1,2, 1,55, 1,999, 1,000003. Então, entre esses dois números inteiros, existem infinitos números decimais. E os números decimais, eles vêm para completar a nossa reta numérica, né? Porque entre o menos 5 e o menos 4, você também, entre esses dois números, a gente vai preencher eles com números inteiros, né? Entre o menos 1 e o 0, aqui está preenchido, entre esses dois números inteiros, vários infinitos números decimais. Então, aqui já começamos a compreender aonde os números decimais eles ficam na nossa reta numérica, né? Entre os números inteiros. Bom, uma característica para os números decimais é que eles sempre vão ter uma parte inteira e uma parte decimal. E essas duas partes, elas são separadas pela vírgula, porque nisso vamos ter a presença da vírgula que separa essas duas partes.
temos aqui alguns exemplos, né? Mais ou menos 2,5. Então, aqui está a nossa parte inteira, vírgula, a nossa parte decimal. Porque a nossa leitura sempre vai ser da esquerda para a direita. Então, começamos com a nossa parte inteira, depois que passamos da vírgula, começamos nossa parte decimal. Então, aqui mais ou menos 7,9. Então, começamos com a nossa parte inteira, quando passamos da vírgula, começa a nossa parte decimal. Mais ou menos 10,05. Começamos com a parte inteira, passamos da vírgula, parte decimal. Mais ou menos 0,3 e assim infinitamente, né? E eu coloquei esse mais ou menos, por quê? O 2,5 positivo é um número decimal e o menos 2,5 também é um número decimal. Não importa se ele é positivo ou negativo. Com a presença da vírgula, ele é um número decimal. Então, aqui a gente deu uma característica por que o número decimal, né? Então, o número decimal nada mais é, pensando numa visão geral, é um número que vai representar uma quantidade. Só que essa quantidade, ela vem quebrada. Porque quando a gente pensa, eu tenho um pincel na minha mão. Só que o número decimal, ele não vem para representar um pincel. Ele vem para representar uma parte inteira e uma quebrada. Voltando aqui, pessoal. Agora, para a gente poder entender melhor a questão dessa parte inteira e uma parte não inteira, pegando alguns exemplos de onde a gente pode encontrar os números decimais, né? E o primeiro deles é um local onde ele é riquíssimo de números decimais. A presença dos números decimais é gigantesco nesse local. E temos até um certo personagem que tem uma grande intimidade com esse local, que é justamente até, ele está aqui no nosso cenário. Justamente até com um pequeno spoiler, nosso amigo Saitama e o mercado. Se liga só. Dia de promoção no mercado! Ele está chateado porque está perdendo isso aqui. Grande promoção neste sábado. Aproveitando aqui o gancho que o nosso querido Saitama trouxe, né? Falando muito sobre o mercado, com certeza é um dos lugares onde a gente vai ver a maior presença de números decimais reunida num único lugar. Claro que quando se trata em quantidade de valores, a gente vai ter os números inteiros, como produtos de 1 kg, 2, 3, valores de 5, 10, 15, 20, assim sucessivamente, né? De números inteiros. Porém, também a gente vai ter uma grande quantidade em relação aos números decimais, aos números que possuem partes inteiras e também não inteiras, né? Como na quantidade, se você for no açougue e pedir 500 gramas de carne, porém a medida, ela sempre é medida em quilo, né? Então, se você pedir 500 gramas de carne, na bandejinha, quando você for na etiqueta, vai estar lá 0,5 quilos que você está comprando. Você está comprando uma quantidade inteira de carne? Não. Você está comprando uma quantidade não inteira de carne. Se a gente for só olhar para o lado do número, né? Como a gente conhece aqui, né? Esse aqui é o famoso meio quilo, né? Mas eu estou levando 0,5 quilos de carne, né? Estou levando uma parte não inteira daquele produto. Ou, por exemplo, o refrigerante. Temos medida de 1 litro, de 2 litros, né? Mas também existem as medidas não inteiras. Como, por exemplo, 1,5 litro. Também tem uns 2,5 litros, por exemplo, né? Mas quando eu estou levando 1,5 litro de refrigerante, estou levando uma parte apenas inteira do refrigerante que está dentro da garrafa? Não. É uma parte inteira e uma parte não inteira daquele produto que eu estou levando. 1,5 litro. Então, aqui é a presença dos números decimais, né? É isso que eu estou falando, aquela quantidade de representar algo inteiro, mas também algo não inteiro. A parte inteira aqui do nosso número, né, vírgula, parte decimal, que é a nossa parte não inteira. E já na questão dos valores, paga um produto que é R$ 1,99, um produto de R$ 4,99, um produto de R$ 49,99, e também muitos outros, né, R$ 5,29, 0,99 centavos. Então, tem vários produtos que são produtos que têm o valor de números decimais. Lembrando que isso aqui a gente até, R$ 1,99 a gente sempre arredonda, é R$2. Mas R$ 1,99 é diferente de R$2. Porque se a gente for representar na reta numérica, aqui está o número 1, aqui está o número 2. R$ 1,99, ele está aqui no número 2? Não, ele está aqui. Assim, considerando aqui, né? Está aqui 1,99. 1,99 é diferente de 2.
O 2 é um número inteiro, 1,99 é um número decimal. Então aqui a gente paga até com um valor inteiro, porém a gente está pagando por um valor que não é inteiro, né? Como 4,99 é diferente de 5. 49,99 é diferente de 50. A gente paga geralmente com valores inteiros, porém o valor que a gente realmente está pagando é um valor não inteiro, né? Então o mercado é um dos principais locais que você vai ver os números decimais em ação, né? Representando quantidades e representando valores. Mas também não é só em relação a uma quantidade e a um valor que os números decimais podem ser encontrados. Também a gente pode encontrar eles em outras situações. E uma das principais situações é que a gente pode encontrar num anime chamado One Piece. Vamos lá. Aliás, Luffy, me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Por que você tá viajando, hein? É porque eu vou ser o rei dos piratas! Então, tudo bem? Bom, uma das outras situações onde a gente pode encontrar muito os números decimais no nosso dia a dia está relacionada à nossa altura, né? Claro que a gente tem muitas vezes objetos e outras situações como construções que sempre tem uma medida exata, né? Quando eu falo essa palavra exata, me referindo que tem uma medida igual a um número inteiro, né? Como um objeto tem 2 metros de altura, aquela construção tem 10 metros de altura. Então a gente pode encontrar essas medidas exatas, esses números inteiros quando se trata de altura. Porém, quando entramos na questão de altura das pessoas, aí a presença dos números decimais vai ser bem maior do que os números inteiros. Porque pode até encontrar uma pessoa com 1 metro de altura, muitas vezes até numa fase da idade quando está crescendo tem 1 metro de altura, e até pessoas de 2 metros de altura, como por exemplo, é bem fácil de encontrar em jogadores de basquete, essa altura, né? Mas em muitas situações, numa grande quantidade, teremos a presença dos números decimais representando a altura das pessoas. E eu citei One Piece, poderia ter trazido outro filme, outra série, uma animação, qualquer outro gênero, né? Mas escolhi One Piece porque quando se trata da relação de alturas de personagem, eu acho que é um anime que ele destaca muito uma diferença bem gritante entre personagens em relação à sua altura, né? One Piece, para quem assistiu, a característica de cada personagem é bem única e a altura é uma dessas características que é bem gritante quando a gente vê os personagens lado a lado em comparações, né? Aqui, por exemplo, temos aqui os Mugiwaras, né, os chapéus de palha. O Luffy, nosso protagonista, né, ele tem 1,74 de altura. Então, olha aqui, ó, ele tem uma parte inteira e uma parte não inteira, né? 1,74 m, 1,74 de altura, né? Já o nosso espadachim, o Zoro, né, ele tem 1,81 de altura, 1,81 m. A gente sempre, quando a gente faz a leitura de altura, né, essa vírgula meio que se transforma no E, né? 1,81 m, né? Aí na sua escrita, ela está como 1,81, o nosso número decimal, que é representado por uma parte inteira, só que uma parte não inteira, né? Já o nosso cozinheiro Sandy, né, ele tem 1,80 m, 1,80 de altura, né? A Nami, a nossa navegadora, né, tem 1,70 de altura, 1,70 m, né? Aqui embaixo também trouxe alguns outros personagens que são bem marcantes na obra, né? Como o nosso rei dos piratas, né? O Roger, né? Que ele tem 2,74 de altura, 2,74 m, né? Aqui, aí isso entra, né? Aqui, o One Piece tem essas diferenças bem gritantes de altura. Como, por exemplo, um vilão que estava no arco mais recente, né? O de Wano, que é o Kaido, né? Que enfrentou o Luffy. Que ele tem nada mais, nada menos do que 7 metros e 10, 7,10 metros. O Kaido, ele é gigantesco. Temos também o nosso ruivo Shanks, né, que tem 1,99 de altura, é quase uma medida exata, 2 metros, né? Porém, ele não possui uma medida exata, ele tem uma parte inteira, né, uma parte exata e uma parte não inteira, 1,99 de altura. E o Barba Negra, né, que vai ser... com certeza vai ser o último vilão que o Luffy vai ter que enfrentar para se tornar o rei dos piratas, né? Ele tem nada mais do que 3,40 metros, 3,40, né? Então, quando se trata em relação à altura, é uma situação também que você vai encontrar uma grande quantidade de números decimais. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho 1,72, eu tenho 1,72 m.
Então, minha medida em relação à minha altura é representada por um número decimal, porque eu tenho uma parte inteira, mas uma parte não inteira, né? Então, a gente vê os números decimais com uma grande presença também em relação à altura, quando a gente trata da altura, né? E o último exemplo que eu vou trazer dos números decimais, esse é bem importante, né? Porque esse número decimal, ele salvou o mundo temporariamente. Graças a duas pessoas, um número decimal, foi possível destravar um cofre que ajudou as pessoas a salvarem o mundo dos russos. Ficou curioso? Então, olha só. A constante de Planck, eu pensei que eu soubesse. Constante de Planck. Você sabe? Não de cor. Sabe a constante de Planck? Não tem uma pergunta mais óbvia? Enfim, assim começa quando... Deixa eu entender uma coisa. Eu não tenho notícia sua há uma semana e agora você quer uma equação matemática que você devia saber pra poder salvar o mundo? A constante de Planck é 6,62607004. Voltando aqui novamente agora para falar do nosso último exemplo, que agora a gente vai abordar na parte da matemática, né? Que a gente falou os números decimais presentes no mercado, né? Que a gente pode encontrar os números decimais presentes na altura, que a gente pode representar a altura das pessoas com números decimais. Agora falar da matemática, né? Alguns números decimais que eles são importantes na matemática, porque muitos cálculos e muitos teoremas você vai encontrar a presença de vários números decimais para poder resolver eles, né? No caso, o exemplo até que a gente vai abordar aqui está aqui na matemática, porém a gente vai entrar agora um pouco na física, né? Porque esse exemplo que foi citado em Stranger Things, a constante de Planck, já é adentrando um pouco na física, porém a física e a matemática elas estão lado a lado, né? Bom, para quem antes eu tinha falado, né? Um cofre russo, duas pessoas para poder encontrar o código, a senha para poder abrir ele, né? Não deve ter entendido nada. E assistindo a cena, vendo o Just e a Suzy cantando e depois ela passando o código, aí que não deve ter entendido mais nada ainda, né? Mas para quem assistiu, pegou a referência, né? Bom, agora para quem assistiu e para quem também não assistiu. Eu já vou falar na constante de Planck, que ela é representada pela letra H. Não vou adentrar muito em sua história, aprofundar muito nos seus cálculos, porque senão vamos desviar do intuito do vídeo, que é sobre números decimais, mas irei abordar um pouquinho sobre ela agora, né? Ela foi elaborada por Max Planck em 1900. Ele era um físico alemão e ele tinha como objetivo resolver um problema sobre a emissão de radiação de um corpo negro. Então ele estava com esse objetivo de conseguir resolver esse problema da época. Porém, ele estava conseguindo resultados absurdos a partir dos seus estudos. Ele não estava achando uma solução lógica para o seu problema. E isso ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, onde ele não estava conseguindo elaborar uma resposta lógica para a sua questão, né? Mas aí, o que o Max Planck fez? Ele começou a pensar de uma maneira diferente. Ele começou a chegar à sua conclusão que a energia, que essa emissão de radiação de um corpo negro, ela tinha que ser quantizada. Essa palavra quantizada, ela significa que ela tinha que ser quantificada, representada numericamente, só que num valor mínimo. Aqui temos a constante de Planck, né? 6,62, 60, 70, 04, 10, elevado a menos 34. De cara a gente pode olhar aqui e pensar, mas 6,62 é que o restante não é um valor para mim mínimo, né? Quando a gente pensa em mínimo, a gente pensa em pequeno, né? Esse valor aqui é pequeno? Com certeza ele é, porque temos esse menos 34 aqui, né? Aí vamos aqui trabalhar agora um pouquinho sobre essa questão desse número aqui decimal está elevado a esse menos 34, para a gente entender o quão pequeno ele é. Pessoal, tudo bem? Voltando aqui agora para a gente poder compreender essa questão desse valor mínimo da constante de Planck, né? Bom, primeira situação, quando temos o expoente negativo, um número elevado ao expoente negativo, a gente sempre transforma ele em fração. Aí então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio, né? Mas aí sempre surge aquele questionamento, mas professor, e esse 1? De onde ele surgiu? Simples. O número inteiro ele pode ser reescrito como uma fração. Número 2, eu posso escrever ele como fração como 2 sobre 1. O problema é que fração é uma divisão. Quanto é que é 2 dividido por 1? 2. Por isso então que esse número 1, quando ele está aqui embaixo, a gente não precisa escrever ele, porque ele não interfere no cálculo, ele não afeta em nada.
mas ele está aqui embaixo, né? Porém, quando entra essa situação de elevar um expoente negativo, aí o 1 ele aparece. E agora aqui ele interfere no cálculo, ele vai afetar no valor final, né? Porque aqui embaixo, nessa divisão, ele não afeta em nada. Mas aqui em cima ele muda, né? Porque 2 sobre 1 é o próprio 2. Agora, 1 sobre 2, ou 1 meio, né? Que é essa fração, é 0,5, né? Então, quando temos um número elevado a um expoente negativo, esse número ele passa para baixo nessa forma de fração. Aí aqui o outro exemplo que eu trouxe, né? Lembrando aqui, temos 2 elevado a 2 e o 1 está aqui embaixo, né? Mas como eu disse, né? A gente também não precisa escrever ele porque 2 sobre 1 é a mesma coisa que apenas o 2. Porém, quando esse número, esse expoente, ele for diferente de 2, for maior, né? Aí a gente vai ter que fazer outras operações com ele. Fazemos aquele mesmo processo, né? Passa para baixo, só que agora o expoente que ele estava negativo, ele passa positivo, né? Ah, mas aqui pegou, tá, professor, mas aqui não tá nada. Sim, o expoente ele tá aqui 1. Só que o 1 a gente não precisa reescrever ele. Por quê? Vamos ver aqui o processo para entender, né? O expoente nada mais é do que ele vai demonstrar quantas vezes eu tenho que repetir minha base. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a 2, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que minha base 2, eu vou pegar ela e repetir a quantidade de vezes do expoente, multiplicando eles, né? Então, quantas vezes eu vou ter que repetir o meu 2? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Aqui com outro exemplo, né? 3 elevado a 2. A minha base é 3. Então, o número que eu irei multiplicar nessa repetição é o 3. Quantas vezes eu vou ter que repetir? 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Então, esse número de cima, ele representa a quantidade de vezes que eu vou repetir o número de baixo na multiplicação consigo mesmo, né? Então, aqui a minha base é 3, expoente 2. Vou repetir o 3 2 vezes. Minha base é 2, expoente 2, então eu vou repetir o 2 2 vezes. O 1, eu não reescrevi ele aqui porque eu só vou repetir o 2 quantas vezes aqui? Apenas uma vez. Então ele vai ser o próprio 2. Então quando o expoente é 1, às vezes nem precisa escrever e também nem precisa fazer o cálculo porque ele não afeta em nada. Agora, quando o expoente é diferente, aí vai se fazer a operação do cálculo, né? Então 1 sobre 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 4, que a gente viu aqui, né? Repito 2 duas vezes e multiplico. 1 sobre quarto, ou 1 quarto, né? É 0,25. Beleza, então. Explicar esses dois processos para a gente entrar agora aqui na constante, né? Agora vocês vão ver aí que eu botei só as duas primeiras casas decimais da constante de Planck. 6,62 e elevei a menos 3. Bom, aí na imagem do aplicativo a gente está vendo que ele já passou, ele transformou esse número decimal em uma fração, que isso vai ser visto no nosso próximo vídeo, a transformação de números decimais em frações, quando a gente entrar na parte de cálculo, né? E botou aí, 331 sobre 50 elevado a menos 3. Lembrando, né? Como está elevado a menos 3, eu tenho que inverter minha fração, né? Como a gente viu, né? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, inverto ela, fica 50 sobre 331 elevado ao 3 positivo. Aqui vale até a pena reexplicar uma outra situação que não falei em cima, né? Aqui vocês veem que eu estou elevando o expoente 3 entre parênteses, então quer dizer que eu estou elevando tanto o 50 que está em cima e o 331 que está embaixo. Mas por que aqui, nesses dois exemplos que eu dei, apenas o número de baixo, que no caso aqui foi o 2, está elevado ao expoente e o número de cima não? Porque não é necessário, porque o número de cima é o 1. Aqui, se eu quisesse, também estaria aqui, ó, 1 elevado a 2. Só que na multiplicação do 1, ele não interfere no cálculo. Quanto é que é 1 elevado a 2? Quer dizer que é o número 1, é a minha base, e eu vou repetir ela quantas vezes na multiplicação? 2 vezes. Então, 1 vezes 1. Só que quanto é que é 1 vezes 1? 1. Então, não importa qual seja o meu expoente. Quando o número é 1, eu não preciso reescrever ele. Não preciso escrever ele com o expoente, porque no final sempre vai dar o mesmo resultado, que na multiplicação do 1, a gente sabe que ele não interfere em nada, ele é um elemento neutro, né? Então, por isso que aqui nesse exemplo eu não coloquei o expoente. Já nesses outros aparece porque são diferentes de 1, então vai dar resultados diferentes, né? Então, a gente viu aí no aplicativo a amostra que 50 elevado a 3 e 331 elevado a 3 na sua divisão vai dar 0,00344688. E isso a gente só utilizou os dois primeiros números decimais que estava aqui representado na constante de Planck, né? E elevamos a um valor de menos 3, então é pequeno, né?
Então aqui no caso, 50 foi multiplicado 3 vezes, 50 vezes 50 vezes 50, e o 331, e do nada uma ligação onde me atrapalhou o vídeo, ia ficar o toque de celular no fundo e não daria para continuar o vídeo, né? Bom, mas continuando aqui, não tinha parado, né? Esse valor mínimo, ele foi encontrado a partir dessa divisão. Então o número 50, ele foi multiplicado, como está elevado a 3, ele foi multiplicado 3 vezes, né? 50 vezes 50 vezes 50, e esse resultado foi dividido por 331 elevado a 3. Então repetimos o 331 3 vezes e multiplicamos esses números, né? E encontramos esse valor mínimo aqui. Mas aí agora entramos na constante de Planck. Aqui o aplicativo ele já pula para todo esse processo aqui, que dá para ver na questão de transformação de um número decimal, né? E chegamos aqui nesse final aqui. Agora, tente visualizar. A gente viu aqui que, né, 2, aqui no expoente, né, 2 elevado a 2, repetimos o 2 duas vezes, né? Aqui, quando a gente efetuou toda a operação que transformou esse número decimal numa fração e fizemos toda a operação de transformar esse expoente negativo em positivo, chegamos nessa situação aqui. Só que o aplicativo não mostra os resultados. Por quê? Porque o valor aqui é tão mínimo, tão pequeno, que nem ele mesmo calculou. Porque primeiro vamos trabalhar com valores gigantescos para depois encontrar um valor muito pequeno. O próprio aplicativo, ou muitos aplicativos que você tentar instalar e fizer essa conta, não vai mostrar o resultado final, porque é muito pequeno. Muitas vezes só um programa realmente de computador e sofisticado para fazer essas operações. Por quê? O número de cima, depois de toda a conversão e trabalho, o número de cima temos aqui 1 bilhão. Então pensa que vamos pegar 1 bilhão e elevar a 34. Isso quer dizer o quê? Que eu vou repetir 1 bilhão 34 vezes. 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão e assim sucessivamente até repetir ele 34 vezes e multiplicá-los. Então multiplica aí 1 bilhão vezes 1 bilhão 34 vezes um valor gigantesco que não vamos encontrar. Muitas vezes a gente nem consegue imaginar quão é grande, porque realmente é muito grande esse valor, né? E embaixo vamos dividir esse resultado que vamos encontrar por um valor ainda maior, porque aqui embaixo temos 6 bilhões 626 milhões 70 mil e 41. Então pega esse valor, repita ele 34 vezes e multiplica. O valor também gigantesco que não encontrará. E dividir nesses dois. Aí por isso que fala lá que esse valor aqui, ele encontra esse valor mínimo, que ele pode ser reescrito nessa forma fracionária, que o resultado dessa fração, ele é tão pequeno que a gente não consegue descobrir o valor dele, né? A gente, através do aplicativo, a gente não vai saber qual é esse valor mínimo, né? Muitas vezes só um programa de computador que vai conseguir efetuar essa conta, né? Eu trouxe esse processo aqui para a gente poder, pelo menos, ter a noção do quão pequeno é esse valor, porque a gente está dividindo 1 bilhão elevado a 34, que já vai ser um valor gigantesco, e dividido por 6 bilhões, e a continuação do número, que vai ser elevado a 34, que também vai dar um valor exorbitante. Se apenas as duas primeiras casas decimais que a gente utilizou e elevou apenas a menos 3, já encontramos esse valor 0,00344688, imagina trabalhando com esses números aqui que são na casa dos bilhão e elevando ainda a 34. O número gigantesco que não vai dar e dividindo esses dois números, que irá resultar num número extremamente pequeno, um valor muito mínimo, que isso é que a constante de Planck queria representar, queria quantizar. Bom, aí então aqui foi para ter uma pequena noção sobre essa constante, né, para finalizar essa parte das explicações, de onde podemos ver os números decimais, né? A gente falou da questão do mercado, que é um dos lugares mais ricos em números decimais que podemos ver, né? Aí também falamos sobre a questão das alturas, utilizando o One Piece, né, que toda pessoa que você conhece tem uma altura e essa altura pode ser representada por um número decimal, só se ela tiver um número inteiro, um número exato, né, 2 metros ou 1 metro, como dito, né, mas pode ter quase certeza que vai ser 100%, alguém vai sempre ter como altura um número decimal, né? E entrando nessa área das exatas, né, na matemática, na física, entre outras áreas, quando sempre envolve um cálculo, né, os números decimais eles podem estar presentes também, né? Podem representar uma quantidade. Então, na matemática, na química, na física, entre outras áreas, os números decimais também aparecem para auxiliar durante os cálculos, né? Bom, então, na parte de exemplos foi isso. Voltando aqui para o nosso último tópico da nossa aula teórica de números decimais. A nomenclatura dos números decimais. Por quê?
Quando a gente vê o número decimal, a gente sempre fala 0,5, 3,2, 1,25, né? Esse é o nosso meio ocasional de chamar eles, né? Mas eles têm um nome, tanto na sua escrita, muitas vezes na fala, eles também têm sua própria nomenclatura, né? No caso, a gente sempre sabe que os números antes da vírgula são os números inteiros, né? Que temos a nossa unidade, representada pelo U, dezena representada pela letra D e a centena pela C. Os números decimais também seguem esse mesmo padrão. Eu utilizando as 3 primeiras casas decimais, né? A primeira casa decimal, ela é representada pela letra D, que se chama décimo. A segunda casa decimal, ela é representada pela letra C, que chama-se centésimo. E a terceira casa decimal, representada pela letra M, milésimo, né? Então, os números decimais, eles também seguem esse mesmo conceito, unidade, centena e dezena dos números inteiros, mas eles têm suas próprias, décimo, centésimo e milésimo. Agora, vamos ver na prática como é que chamaríamos esses números decimais. Bom, pessoal, voltando aqui agora novamente para a gente ver uma parte prática da nomenclatura dos números decimais, né? E vamos ter duas situações. A primeira, quando a parte inteira, que é aquela que vem antes da vírgula, for zero, ó, como nesses exemplos aqui, né? E quando tivermos um número diferente de zero, um número inteiro, né? Bom, vamos ver aqui as duas situações. As primeiras aqui que eu anotei, né? Quando vocês tiverem o zero como número inteiro, a gente só vai focar na parte decimal. No caso, primeiro vamos ver a quantidade de casas decimais que temos e depois vamos ver quem se encaixa nela, né? Primeira situação aqui, esses dois números que eu trouxe aqui, ó, a gente só tem uma casa decimal. Então quer dizer que ele é o décimo, porque a gente tem o décimo, centésimo e o milésimo. Uma casa decimal é o décimo. Aí como é que se dá o nome a esse número aqui? A gente sempre escreve o número dele, né? No caso aqui é o 5, 0,5. Então escrevemos o nome do número, o número inteiro que está aqui, né? E colocamos a palavra décimo no final. Então aqui temos 5 décimos. O número 5, ele vai representar o número inteiro 5. Só que a palavra décimo vai dizer que ele não está como um número inteiro, mas sim como um número decimal. Aqui o outro exemplo, ó, temos 0,6. Então escrevo o número normal, 6, só que no final eu depois coloco a palavra décimo. No caso aqui eu tenho 6 décimos. Então o número aqui a palavra 6 está me representando que aqui eu tenho um número 6, o número inteiro 6, né? Só que a palavra décimo, ela entra para dizer que não está, o número 6 aqui não está como um número inteiro, mas sim como um número decimal. E como eu não tenho nada antes dizendo que eu tenho um número inteiro antes da vírgula, então é 0,6. Então, até fica a dica, né? Caso vocês vejam que tem esse número aqui, 5 décimos, 6 décimos, apenas a escrita e não a parte do número, até apagando aqui, ó, apenas a escrita e não a parte do número, isso significa o quê? Aqui eu tenho 5 décimos, 6 décimos. Como ele não está me dizendo nada de parte inteira, que é o que a gente vai ver aqui mais embaixo, então quer dizer que eu tenho 6. Ah, eu tenho 5. Só que como é décimo, né? Então quer dizer que ele está na primeira casa decimal. Ah, aqui eu tenho o número 6 décimos. Então quer dizer que eu tenho o número 6, só que ele está no lugar da primeira casa decimal. Beleza? Continuando aqui. Quando apresentarmos já duas casas decimais, quer dizer que ele é um centésimo, né? Porque aí temos o primeiro que é o décimo, só que com duas casas decimais é o centésimo. No caso aqui, qual é o meu número inteiro que eu tenho nesse número decimal aqui como um todo? O 4. 0,04, né? Que a gente falaria. Então eu tenho 4 centésimos. O centésimo aqui representa que o 4 ele está na segunda casa decimal. Então 0,4 centésimos. O mesmo vale aqui, ó. Tem o 0,38, duas casas decimais. Então significa o quê? Que o 38 centésimos. Porque o centésimos ele vai representar que ele está na segunda casa decimal. Ele ocupa duas casas nos números decimais. E por último, quando tivermos 3 casas decimais, né? 1, 2, 3 casas decimais, a gente escreve o número, o nome dele como um número inteiro e só coloca a palavra milésimo no final. Aqui no caso, o número como inteiro eu tenho 121, só que como ele está como um número decimal e ele tem 3 casas, 121
milésimos. O de baixo aqui, temos o como número inteiro, se fôssemos excluir o 0, temos o 239. Mas ele está na parte dos inteiros? Não, ele está como número decimal. Então, 239 milésimos. Então, quando tivermos esses números decimais 0, alguma coisa, a gente sempre coloca o nome dele normal como inteiro e só coloca o nome que vai representar em qual casa decimal ele está. Ele está na primeira casa decimal? Então ele é décimo. Ele está na segunda casa decimal? Centésimo. Ele está na terceira casa decimal? Ocupa 3 casas decimais? Milésimo. Então, essa é a nomenclatura quando tivermos o 0, alguma coisa. Ah, mas e se não for 0? Se for, por exemplo, aqui está 1,50. Como é que eu represento? Porque aqui a gente já parte para a escrita decimal. Só que aqui eu não tenho só números decimais, aqui eu tenho também um número inteiro. Aí a gente literalmente escreve ele como inteiro. Coloca o número, o nome do número e a palavra inteiro. Por quê? Qual número aqui está na parte inteiro? O número 1. Então eu tenho 1 inteiro. E 50 centésimos. Então aqui, literalmente, quando a gente tiver números que estão antes da vírgula, que estão no lugar dos números inteiros, né? Então, literalmente, a gente vai colocar a palavra inteiro para representar eles. Aqui no exemplo de baixo, eu tenho 32,7. Quanto de inteiro eu tenho? 32 inteiros. E 7 décimos. Por que décimos? Porque ele está só ocupando a primeira casa decimal. Ele está na primeira casa decimal, então ele é décimo. Se fosse 0,7, seria 32 inteiros e 7 centésimos. Aí tem que ficar atento à questão da quantidade de casas decimais. Mas, por hora, o nome é esse, né? Se você só tiver 0, alguma coisa, o 0 ele não vai entrar na nossa escrita. A gente já pula diretamente para os números decimais, para a escrita dos números decimais. Mas caso você tenha um número antes da vírgula que não seja o 0, que não seja, né, o nosso número nulo, você vai ter que colocar o nome dele junto com a palavra inteiro. Porque a gente viu, né, que o número decimal é composto de uma parte inteira e uma parte quebrada, né, que a gente utilizou esse termo, né? Então, literalmente, a gente escreve desse jeito, né, uma parte inteira e a parte decimal. Então, essa é a escrita dos números decimais, né? Porque a gente sempre conhece eles como 1,5, 32,7, mas eles também seguem a sua regra de escrita, que essa é a nossa forma de leitura de um número decimal, né? Bom, mas pessoal, por hora é isso. Esse primeiro vídeo ele foi só uma parte teórica dos números decimais. O vídeo que será postado amanhã entraremos na parte de cálculo, que até a gente abordou um pouquinho sobre a questão de transformação de um número decimal em um número fracionário, e depois vamos ver as velhas operações, a soma, subtração, multiplicação e divisão, e com alguns exemplos que eu irei trazer para a gente poder resolver aqui na nossa aula. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.